Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast na Carreta Agro pelo Brasil, falando diretamente da 62ª Festa do Boi, que está acontecendo aqui em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. E hoje, o tema é sobre equinocultura. Então, nós temos convidados especiais. Eu estou aqui com Jorge Ribeiro, médico veterinário e criador de equinos. Estamos também com Alan Gleidson, que é médico veterinário e gerente comercial do Grupo Rancho Alegre, e com Maurício, que é zootecnista e é personal horse. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui, da tendência da equinocultura, quais são as perspectivas de mercado, como é que está aí para o criador de cavalo. E aí, até para a gente começar, eu fiquei curiosa. Maurício, você podia me falar um pouquinho o que é personal horse? Então, esse tema, personal horse, surgiu dentro da empresa Organati, né, que é a empresa no qual eu sou técnico. E aí, como hoje a gente trabalha na parte nutricional, desempenho físico, melhoramento de potros, toda a parte física do cavalo, né, remeteu muito àquele personal de academia. Então, se tornou-se dentro da Organati esse tema, né, para a gente ser personal horse, para ter que, na mente do cliente, ele já entender o que a gente faz, para ficar mais fácil do cliente entender o que a gente está fazendo no cavalo dele, que é mais a parte de nutrição, mais a parte de suplementação, desempenho físico no esporte, voltado para o esporte. Então a gente pega mais esse nicho de mercado que o cavalo tem. Por isso que deu esse nome personal horse dentro da Organati, né? O cavalo do esporte é um cavalo atleta, isso, né? Ele realmente precisa desses cuidados. Muito interessante conhecer um pouco mais esse termo. E aí, até aproveitando aqui, né, a gente tem um gerente comercial que poderá até falar um pouquinho mais de como que está o mercado, né, o mercado para equinos, como é que está, se está realmente aquecido. A gente tem aqui esportes pujantes no nosso estado, e depois a gente vai até passar a palavra para a Jorge falar um pouquinho, né, do esporte da vaquejada, que é muito forte aqui no Nordeste. Mas vamos lá, Alan, o que você me diz aí do mercado para equinos, para os cavalos? O mercado de equino, ele vem numa tocada totalmente diferente do que aconteceu aí com o bovino, né, com a bovinocultura, né? A bovinocultura, ela passou por uma instabilidade, vem numa recuperação esse ano aí do segundo semestre de 2024, mas eu costumo falar que o mercado do cavalo, ele é sempre estável, né? O mercado do cavalo é um mercado que cresce aí acima de 2 dígitos, sempre ano após ano, ali 10 a 15% do mercado, e ele consegue se manter no mercado, porque hoje a gente vê o mercado de cavalo, principalmente na área comercial, como lazer e investimento. Então, são duas áreas que conseguem manter o cavalo na alta, né? Eu sempre falo que o mercado de cavalo, ele não depende tanto de política, de sazonalidade, né? Diferente da bovinocultura, que quando a gente pega algumas estiagens, a gente sabe que esse ciclo ele sofre um pouco. O cavalo não. O cavalo, ele por ser 3 categorias, esporte, lazer e cultura, faz com que esse mercado ele sempre se mantenha independente da época do ano. Bacana. E aí, Jorge, você como criador e também como praticante, né, da vaquejada, o que você tem a dizer sobre a equinocultura aqui no nosso estado? Yasmin, muito obrigado pela oportunidade, tá? E como o Alan falou, o cavalo, ele fecha todas essas janelas do lazer, da cultura, né, e do mercado, da economia. Eu sou filho e neto de criadores de cavalo, de vaqueiros. Meu pai é um vaqueiro antigo, né? E hoje eu vejo que a vaquejada tomou uma proporção muito grande. A vaquejada está conseguindo chegar em locais que ninguém nunca imaginou. E no nosso estado, a gente tem uma cultura diferente de Pernambuco, que eu já vivi esses dois lados, de uma vaquejada mais amadora, tá? E traz a família para perto, sabe? Traz o cavalo como uma válvula de escape, diferente da visão do cavalo profissional, do cara que está correndo atrás de prêmio, que está querendo pontuar no campeonato nacional. O Rio Grande do Norte tem essa visão mais voltada para o cavalo lazer, o cavalo família. O nosso estado tem essa pegada. E trazendo a bola para mim, na minha família o cavalo é muito presente. Meus irmãos correm, eu corro, nós saímos, fizemos faculdade, nos formamos, mas não deixamos de criar cavalos. Às vezes pode até... a minha mãe fala muito, rapaz, cavalo só dá despesa, vocês mais... Escuto isso. Mas não, o ganho
de energia, quando você está cheio de peso do trabalho que você dá uma passada, como é comum na vaquejada, e dá uma passada. Quando o seu treinador do seu cavalo manda um vídeo de um potro correndo bem, não precisa outra coisa, você ganhou o dia. Você ganhou o dia. Então, não dimensiona esses valores. Uhum. Esses ganhos são imensuráveis. Eu costumo falar que o cavalo ele é um espírito. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast na Carreta Agro pelo Brasil, falando diretamente da 62ª Festa do Boi, que está acontecendo aqui em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. E hoje, o tema é sobre equinocultura. Então, nós temos convidados especiais. Eu estou aqui com Jorge Ribeiro, médico veterinário e criador de equinos. Estamos também com Alan Gleidson, que é médico veterinário e gerente comercial do Grupo Rancho Alegre, e com Maurício, que é zootecnista e é personal horse. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui da tendência da equinocultura, quais são as perspectivas de mercado, como é que está aí para o criador de cavalo. E aí, até para a gente começar, eu fiquei curiosa. Maurício, você podia me falar um pouquinho o que é personal horse? Então, esse tema, personal horse, surgiu dentro da empresa Organat, né, que é a empresa no qual eu sou técnico. E aí, como hoje a gente trabalha na parte nutricional, desempenho físico, melhoramento de potros, toda a parte física do cavalo, né, remeteu muito àquele personal de academia. Então se tornou-se dentro da Organat esse tema, né, para a gente ser personal horse, para ter que, na mente do cliente, ele já entender o que a gente faz, para ficar mais fácil do cliente entender o que a gente está fazendo no cavalo dele, que é mais a parte de nutrição, mais a parte de suplementação, desempenho físico no esporte, voltado para o esporte. Então a gente pega mais esse nicho de mercado que o cavalo tem. Por isso que deu esse nome personal horse dentro da Organat, né? O cavalo do esporte é um cavalo atleta, isso, né? Ele realmente precisa desses cuidados. Muito interessante conhecer um pouco mais esse termo. E aí, até aproveitando aqui, né, a gente tem um gerente comercial que poderá até falar um pouquinho mais de como que está o mercado, né? O mercado para equinos, como é que está, se está realmente aquecido. A gente tem aqui esportes punjantes no nosso estado, e depois a gente vai até passar a palavra para a Jorge falar um pouquinho, né, do esporte da vaquejada, que é muito forte aqui no Nordeste. Mas vamos lá, Alan, o que você me diz aí do mercado para equinos, para os cavalos? O mercado de equino, ele vem numa tocada totalmente diferente do que aconteceu aí com o bovino, né, com a bovinocultura, né? A bovinocultura, ela passou por uma instabilidade, vem numa recuperação esse ano aí do segundo semestre de 2024, mas eu costumo falar que o mercado do cavalo ele é sempre estável, né? O mercado do cavalo é um mercado que cresce aí acima de 2 dígitos, sempre ano após ano, ali 10 a 15% do mercado, e ele consegue se manter no mercado, porque hoje a gente vê o mercado de cavalo, principalmente na área comercial, como lazer e investimento. Então são duas áreas que conseguem manter o cavalo na alta, né? Eu sempre falo que o mercado de cavalo ele não depende tanto de política, de sazonalidade, né? Diferente da bovinocultura, que quando a gente pega algumas estiagens, a gente sabe que esse ciclo ele sofre um pouco. O cavalo não. O cavalo, ele por ser 3 categorias, esporte, lazer e cultura, faz com que esse mercado ele sempre se mantenha independente da época do ano. Bacana. E aí, Jorge, você como criador e também como praticante, né, da vaquejada, o que você tem a dizer sobre a equinocultura aqui no nosso estado? Yasmin, muito obrigado pela oportunidade, tá? E como o Alan falou, o cavalo ele fecha todas essas janelas do lazer, da cultura, né, e do mercado, da economia. Eu sou filho e neto de criadores de cavalo, de vaqueiros. Meu pai é um vaqueiro antigo, né? E hoje eu vejo que a vaquejada tomou uma proporção muito grande. A vaquejada está conseguindo chegar em locais que ninguém nunca imaginou. E no nosso estado, a gente tem uma cultura diferente de Pernambuco, que eu já vivi esses dois lados, de uma vaquejada mais amadora, tá? E traz a família para perto, sabe? Traz o cavalo como uma válvula de escape.
diferente da visão do cavalo profissional, do cara que está correndo atrás de prêmio, que está querendo pontuar num campeonato nacional. O Rio Grande do Norte tem essa visão mais voltada para o cavalo lazer, o cavalo família. O nosso estado tem essa pegada. E trazendo a bola para mim, na minha família o cavalo é muito presente. Meus irmãos correm, eu corro, nós saímos, fizemos faculdade, nos formamos, mas não deixamos de criar cavalos. Às vezes pode até... a minha mãe fala muito, rapaz, cavalo só dá despesa, vocês mais... Escuto isso. Mas não, o ganho de energia, quando você está cheio de peso do trabalho, que você dá uma passada, como é comum na vaquejada, e dá uma passada. Quando o seu treinador do seu cavalo manda um vídeo de um potro correndo bem, não precisa outra coisa, você ganhou o dia. Você ganhou o dia. Então, não dimensiona esses valores. Uhum. Esses ganhos são imensuráveis. Eu costumo falar que o cavalo ele é um espírito motivacional para o ser humano, né? A gente sabe que o ser humano ele precisa de princípios básicos, né? Lazer, cuidar da saúde. Tem gente que gosta de botar um tênis, sair correndo. Isso. Ali ele está buscando uma motivação, né? Que são cuidado da saúde. Sim. Mas quem vive do cavalo, né? Como o próprio Diógenes é um exemplo, é sinal de motivação. Pode ter certeza que existem várias e várias pessoas hoje que trabalham a semana inteira e vai para dentro do Maras, vai para dentro de uma pista de vaquejada, salto, tambor, manga larga. Para quê? Para que ele sinta-se o prazer básico, né? Que é o instinto motivacional, recarregar as energias, e é nessa, mais ou menos nessa ideia como o Diógenes falou. Eu tenho uma lembrança de infância muito boa do cavalo, que é na segunda-feira, quando meu pai estava nas vaquejadas. Na segunda-feira eu acordava e eu não fazia outra coisa. Eu corria para a estante para olhar se tinha um troféu novo. Saber se ele tinha ganhado um prêmio naquela vaquejada. E quando ganhava, Ave Maria, aquilo para mim era uma festa. E eu tenho muito essa lembrança de acordar e correr para ver se tinha um troféu novo na estante. E esse troféu, como é o símbolo do mérito do cara que chegou lá, ele tem um peso muito grande, Alan. Porque desde um potro que o Maurício está trabalhando até chegar um cavalo campeão, só quem cria cavalo sabe a alegria de ter um filho, como meu pai já teve, de chegar e meu pai ganhou um troféu. E eu queria muito que Deus me desse a oportunidade dos meus filhos ter a experiência que eu tive. Eu tiro muito que o cavalo ele é muito emotivo. Uhum. Dentro do julgamento do quarto de milha esses dias aqui, tem uma história de um cavalo que ele chegou quase a morrer. E a gente tratou desse cavalo, eu peguei esse cavalo para mim, e eu disse o proprietário, disse, não, esse cavalo não volta mais para casa. Esse cavalo vai ficar comigo em tal lugar, a gente vai preparar ele e um dia ele volta, mas agora ele não volta mais. E nesse passar do tempo a gente transformou ele em um super cavalo. Ele foi campeão geral da festa do boi na parte de morfologia, e o dono dele chorava aqui na arquibancada porque soube da história toda do cavalo, o quanto a história dele, desse potrinho, uniu a família mais ainda, né? E ele veio aqui, o cavalo, o pai dele morreu nesse ano, e foi um baque para a família, o pai desse cavalo, e esse potro veio e mostrou dentro da pista o que era ser se superar, né? E mostrou para a família dele também. Então tem coisa na história do cavalo, como um troféu, uma coisa que a gente não consegue, eu não consigo explicar o que o cavalo mexe comigo. Uhum. Eu digo muito do seguinte, eu acho que sem o cavalo um pedaço de mim não existia. Eu respiro, ando e falo cavalo, todo santo dia. Ah, não abuso não. Eu não sei, eu digo muito, é um verme que a gente tem. E você explicou um negócio muito bem. O estado do Rio Grande do Norte ele é diferente dos outros estados. Porque a gente não tem empresário que pega o dinheiro da empresa dele e investe no cavalo. A turma aqui vive do cavalo. Aqui é um amadorismo, só que é um amadorismo que vive o negócio, é sangue, é raiz, tá vibrante.
É muito prazeroso pra gente quando a gente vê aqui um cavalo do nosso estado lá fora se destacando, um garanhão, a gente Exatamente. vibra. Por mais que não seja da gente, a gente vibra. A gente vai, se reúne para conquistar aquela vitória que ele foi campeão nacional. E o celeiro de vaqueiros, que é o Rio Grande do Norte, né? Gigante. A gente aqui produz vaqueiros pra fora. A vaquejada no Rio Grande do Norte corre nas veias. É o que eu falo, a vaquejada ela é um patrimônio cultural, né? Inclusive, eu não sou muito desse ramo, né? Desse esporte equestre, mas eu já ouvi falar muito da evolução, né? Do bem-estar ter entrado no esporte, o esporte está mais organizado. E é muito bacana quando a gente vira realmente referência em outros estados. Isso. Então, assim, é muito bom ouvir de vocês que a equinocultura, ela tá pujante aqui no Rio Grande do Norte, é um mercado que está crescendo, está se fortalecendo, né? Move a economia do agronegócio aqui no nosso estado. E até falar um pouquinho, né? Eu não sou da vaquejada, eu sou do hipismo. E lá também tem a ecoterapia, e a ecoterapia traz muito essa questão do cavalo como um agente terapeuta, né? Então, assim, é muito bacana, tem uma equipe multidisciplinar de psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, equitadores, que fazem esse trabalho porque o movimento do cavalo, ele ativa, ele auxilia no desenvolvimento, e assim, eu brinco até que é um esporte muito democrático, né? Não tem questão de idade, não tem questão de tamanho, é para todo mundo, realmente para mim é uma terapia. Eu também sou uma pessoa que eu gosto de dizer que eu vivo, assim, a questão do cavalo. E para a gente aqui entender um pouquinho mais, há quanto tempo vocês já estão nessa lida com o cavalo, já estão trabalhando? Eu desde que nasci. Meu pai criou o cavalo, assim como a família de hoje. Só que durante a minha vida jovem, teve as intempéries que acontecem em toda a família, né? E eu me afastei um pouco do cavalo, voltei na universidade. Aí desde que eu voltei, eu tenho 20 anos trabalhando com cavalo, afinco mesmo, né? Desde a universidade. Fui muito criticado dentro da universidade, dizendo que eu ia passar fome. Porque a gente é criticado, né, por escolher um animal que a gente ama. Mas eu devo, primeiramente a Deus, mas hoje ao cavalo. Eu só estou onde eu estou hoje graças ao cavalo. Porque sem eles eu não estaria aqui conversando com vocês, não seria o Maurício que sou. Mas tenho há 20 anos mexendo com cavalo e muito bem vividos. Muito bem vividos. Uma história com cavalo, ela começa de família, né? Sou da Paraíba, Campina Grande, mas os meus parentes, meus pais e meus avós são do Sumé, do interior. E nas férias, né, eu sempre ia para o sítio, ele era vaqueiro lá. E eu sempre tive muito contato com ele, né? Eu ia pro sertão, pro Cariri, passava 30 dias de férias, junto, convivendo com isso. E eu sempre falava assim, um dia eu vou ser veterinário. Um dia eu vou ser veterinário, eu vou cuidar de bicho. E realizei esse sonho. Como o próprio Maurício falou, né? Se eu construir algo na minha vida, eu devo ao cavalo. Porque foi através do cavalo que eu consegui conhecer pessoas, consegui realizar sonhos, né? Tanto sonhos pessoais como profissionais. Fiquei na lida com cavalos aí 4 anos e conheci a indústria em 2018 e estou até hoje. Passei por alguns laboratórios no qual trabalhava com cavalo. E hoje eu vivo do agro em si, mas o cavalo ele ainda corre nas veias, né? Tanto que a gente está na indústria de hoje, também esteve presente com a gente do Grupo Rancho Alegre. Quando fala, a gente é uma empresa, né, que trabalha com nutrição, sanidade e a parte agrícola. Mas quando fala cavalo, o coração acelera, né? Vamos mexer, vamos tentar trazer tecnologia para cá, que é o que a gente tem tentado trabalhar, porque eu vivi na pele. Fui criador, mas um criador básico. Não fui atleta, mas eu vi na pele o que os médicos veterinários passam no campo, né? Então eu peguei a minha experiência do campo, estou trazendo para a área comercial para ajudar os colegas, né? Trazendo tecnologias, equipamentos, medicamentos para facilitar. Então a minha história com o cavalo ele começa assim. E como você falou, Maurício, eu também recebi dizendo que eu ia morrer de fome, né? Eu lembro que a primeira vez que eu entrei numa faculdade, eu fui fazer um curso. E um cara muito rico que foi comigo falou: eu vou comprar ultrassom, vou ganhar muito dinheiro e tu vai ficar aí passando fome, né? E eu falei: não, acho que é possível sim. E realizei sonhos, trabalhei com cirurgia, algo que
Na minha época nem tinha hospital para se formar, mas é prova viva de que tudo o que aconteceu na minha vida foi do cavalo. Eu entrei na medicina veterinária por conta de duas paixões. Uma o cavalo e a outra a vaca de leite. Algumas pessoas dizem 2 troços sem futuro. Cavalo e vaca de leite. Mas é o que me move. Que vicia. A minha cocaína é cavalo e vaca de leite. Eu sou apaixonado. Pode ter o que tiver, se tiver uma vaca de leite e um cavalo, eu corro para perto da vaca de leite e do cavalo. Durante a graduação, enveredei mais para o lado da vaca. Reprodução de vaca de leite foi com que eu tive mais oportunidade. Hoje estou no Senar, sou técnico de campo da bovinocultura de leite e trabalho particular com reprodução de bovinos. Mas o cavalo não me abandonou e nem eu abandono o cavalo. Sou atleta, corro amador no estado, voltei há pouco tempo, estava em Pernambuco a trabalho, trabalhando no Grupo Rancho Alegre, e agora tive a oportunidade de voltar a competir novamente. E assim, é fantástico. Prazeroso. Você sair de casa desde a preparação até quando você ganha um prêmio ou a volta para casa com a experiência. É muito bom. Só quem vive o cavalo, só quem vive a vaquejada sabe o quanto é bom. O quanto é bom. Isso é tão curioso porque eu também desde pequenininha. É impressionante. É uma paixão assim que vem junto, né? Minha mãe sempre ficou impressionada. Na infância, antes de conhecer, assim, ter mais proximidade com o cavalo, eu vivia na área urbana, né? Quando tinha essas feiras agropecuárias, festa do boi, minha mãe falava que eu não podia ver um pônei, não podia ver um cavalo, que eu queria estar perto. E aí foi quando eu fui morar em Minas Gerais, e aí eu sempre com esse sonho, sempre com essa paixão, ganhei uma égua. E aí lá é muito forte, né? O manga larga machador. Então foi meu primeiro contato, assim, com uma raça. Eu tive uma égua que ela era campolina com manga larga, marcha picada, a gente fazia muita cavalgada, participava de concursos de marcha. E ali em Minas é muito forte, né? Ali O berço da equinocultura, assim, é onde tem maior... Exatamente, é muito forte. É tradição, é cultura também, como aqui. O mineiro ali é pesado. Mas feira hoje... A maior feira de cavalo é lá. Manga larga machador é lá. Eu só não sei se talvez seja o maior rebanho, né, de equinos, talvez, eu não sei se é Mato Grosso do Sul. Não, o Triângulo Mineiro ali é um dos maiores rebanhos do Brasil de equinocultura, juntando todas as raças, é lá, hoje é lá. E aí foi meu primeiro contato, mas eu também sempre tive essa paixão pelo hipismo, né, hoje eu sou atleta de hipismo, mas, enfim, desde pequenininha eu tenho essa paixão e eu levei isso para a graduação, né? Quando eu entrei na medicina veterinária, eu falei, não, eu quero medicina equina. Foi desafiador, tive algumas oportunidades, foquei bastante na área. E, assim, é encantador, é apaixonante. Eu entendo muito bem quando vocês trazem isso, que, enfim, tá no sangue, né, da gente. E aí eu queria entender de vocês que estão mais aqui no ramo, no negócio da equinocultura, quais são as tendências para os próximos anos, como é que esse mercado, quais são as perspectivas aí para essa cadeia? O cavalo, de uns tempos para cá, ele deu passos largos no seu crescimento em termos de tudo, visibilidade, principalmente na vaquejada. Visibilidade, comércio, valores. O negócio está cada vez genética, mais né? genética, evolução genética. Então, a tendência é que os próximos, no meu ponto de vista, que estou dentro do Alan, não sei se vai concordar comigo, mas a tendência é que cada vez mais a gente tenha uma evolução maior do nosso rebanho. Cada vez mais a genética está sendo mais apurada, tem tecnologias agora que estão trazendo cavalos que morreram no passado, e a gente está trazendo à tona o cavalo novamente, e está cruzando com éguas que estão competindo com alto nível e vaqueiros que estão mais exigentes. Então, cada vez mais está obrigando a medicina veterinária, a zootecnia, a ter mais tecnologia em cima do negócio. E cada vez mais investidores. Investidores, não estou dizendo só de alto padrão, mas estou dizendo investidores influentes. Sim. E isso é o que foi bom para a vaquejada. Assim, tem um lado bom e tem um lado ruim. Mas no meu ponto de vista, esses influencers, cantores, essa turma que veio para dentro da vaquejada, o Wesley Safadão, o Xande Avião agora, por último, já tem o Tarcísio que cria, que é o SS Ranch. Então, essa turma que já vem entrando aí, vem trazendo um rebanho de cavalos que vem trazendo de fora, e isso vem enriquecendo muito o cavalo nordestino. Uma visibilidade muito forte, né? Os caras, eles são muito influentes na área, e você vê
outros artistas que não são do Chegando. Nordeste chegando, né? Isso, a Simone Mendes tá vindo, lutadores, jogador de futebol. Eu atendo aqui uma égua de Rodrigo Minotauro, que tá aqui no nosso estado. Então a turma tá começando a abrir o olho para vaquejar, tá tendo outros olhos. E como você falou no começo da conversa, o bem-estar está bem envolvido e é muito bem envolvido na responsabilidade desse crescimento da vaquejada. Yasmin, eu acompanhei uma evolução na criação de cavalos gigante. Meu pai, Maurício conhece, assim, conhece meu pai não, mas conhece o estilo do criador. Ele é aquele tipo de criador que criava aquele cavalo comum. Cavalo comum, o cavalo que corria vaquejada e que... Era usado na lida. Não, usado na lida também, mas que batia 100 e ganhava um prêmiozinho. E aí o que é que aconteceu? E meu pai sempre teve uma veia de comércio. Ele sempre estava vendendo um cavalo. Aí o que foi que aconteceu? Parou. Ele não conseguiu mais vender aquele cavalo comum porque ele ficou fora do mercado. O mercado hoje está exigente. A turma quer cavalo com linhagem. E essa turma que está chegando agora para o cavalo, eles estão chegando com a visão de empreendedores mesmo. Eles sabem onde que ele quer chegar. O cara sabe que ele vai pegar tal genética, vai cruzar com tal genética. No plantel dele vai ter tal égua, que o cruzamento dela com tal cavalo. Então é todo um planejamento feito. E esse amadorismo do meu pai, a tendência é se acabar. Então, e no Rio Grande do Norte, como é muito difundida a vaquejada, o crescimento do comércio do cavalo aqui nos próximos 10 anos, ninguém vai saber, vai não mensurar. Vai não. Ser um negócio gigantesco. Tem, O Rio Grande do Norte vai bombar. Um exemplo. Tem caras da minha cidade que eu nunca imaginei na vida um cara daquele entrar na vaquejada. Um cara que era totalmente fora do comércio, do agro, fora do agro. E hoje ele é um empresário da vaquejada. E tá vindo muita gente de fora. Por exemplo, você falou Minas. Eu atendo um cliente que tem de Minas Gerais, que cria vaca de leite e botou o aras dele aqui no nosso estado, porque disse aqui é o berço do comércio dos próximos anos da vaquejada. O Rio Grande do Norte hoje é os olhos, é a galinha dos ovos de ouro nos próximos anos da vaquejada, porque os outros estados já estão mais saturados. E aqui tem muita égua boa chegando. E pega numa brecha do seu pai, por ser um criador comum, mas ele tem uma grande parcela o garanhão que foi do seu pai na criação dos cavalos do nosso estado. Eu sou fã do cavalo do seu pai. Inclusive, eu tive um exemplar do cavalo do seu pai. Então, assim, boa parte que a gente está evolucionando vem da base dos cavalos do seu pai, vem da base do cavalo de João de Souza. E com isso a gente trazendo genética de fora e juntando com a nossa genética, você pode ter certeza. O estado hoje do Rio Grande do Norte é um berço de cavalo de vaquejada e também de vaqueiros. Os próximos anos vão ser uns anos muito pesados e fortes para o Rio Grande do Norte. A gente vê uma tendência de mercado, né? A gente sabe que o cavalo hoje fatura mais de 1 bilhão, envolve aí mais de 600 mil empregos, diretos e indiretos. Então você vê que é uma potência, né? Acho que o Brasil é o terceiro maior rebanho do mundo, acho que só perto para a China e os Estados Unidos, se eu não me engano. Né? Mas quanto o Nordeste, eu também acredito, eu acho que o Rio Grande do Norte ele vai ter uma grande participação aí nesses próximos anos, mas eu acho que o Nordeste em si, você vê semana passada, né? Acho que Aras Monte Sião, isso. Em meio expediente, um pré-leilão, 25 milhões. Você vê que eles estão enxergando o Nordeste como um polo de investimentos. Então, eu também não sei mensurar o crescimento do cavalo no Nordeste. Porque esses grandes empresários lá de baixo vão trazer esses aras para cá, para mostrar também genética, qualidade, para que a gente possa melhorar cada vez mais a raça do nosso cavalo, né? Como o Diogo falou, meu pai ficou para trás, mas eu acho que nós, veterinários, estamos aqui para isso, para ajudar esses criadores, né? Cada vez mais as biotecnologias têm nos ajudado muito, como o próprio Maurício falou, resgatando aí cavalos que já morreram, cavalos que têm um grande sangue de quarto de milha, né? Trazendo hoje para as éguas, para as raças que têm chegado aí, para que têm sido campeões de vaquejada. Então é como, pegando o gancho que o Diógenes falou, o investidor e o criador, ele já sabe que é bom, que pode ser bom,
que não deu certo, porque a gente vive um mundo da informação, né? A gente sabe que assim, a internet mesmo, hoje, a disseminação da informação é muito rápida. Então, eu acho que a tendência é crescer muito. Não sei dizer mais ou menos em termos de percentual, mas assim, vai se manter e não vai ter, eu não vejo queda, eu vejo manter no mercado com crescimento. E eu digo mais, só pegando um gancho de Alan aqui, eu convivo com várias pessoas que criam todos os dias. E aqui dentro de Natal tem as baias de aluguel. E todo santo dia, eu digo todo santo dia, existem pessoas novas querendo entrar no ramo do cavalo. E Maurício, o que é fantástico é que esses caras querem entrar no comércio do cavalo, mas eles querem entrar pela porta da frente. Já vindo com tudo. Eles querem entrar usando o que tem de melhor da genética, como exemplo, Alan falou, o leilão do Aras Monte Sião. Isso. Alguém novo, com certeza, fez aquisição lá. E ninguém vai mais pro amadorismo, pro convencional, não vai. Não. E o cara que cria cavalo hoje, Yasmin, tem um nutricionista, tem um personal horse, usa os melhores produtos dos laboratórios, a suplementação bem feita. O cara não tá mais para brincadeira. Estão brincando, não. Não. A média, acho que a última vez que eu dei uma lida, eu acho que a média hoje de manter um cavalo é de R$1.500 até R$5.000. Por aí. Então você faz uma conta aí rápido, quanto não é de investimento no ano, né? Exatamente. Então as pessoas... E quando a gente coloca para o esporte vaquejada, que é a nossa mola, né, do cavalo no Rio Grande do Norte, aí você coloque tratadores, você coloque tudo o que envolve, até chegar na vaquejada, Alan, Sim. até chegar no que mais importa, né? Porque você cria um cavalo para você ter um reconhecimento dele na pista. Então, para um potro, para uma cobertura se tornar um campeão, o quanto de investimento que não tem. Demora. Exatamente. E quem entra nesse ramo entra com vontade de ganhar, e entra com vontade de investir, entra acreditando na genética, entra acreditando no cavalo, entra com amor, sabe, Yasmin? Eu tenho acho que das últimas vezes que eu fiz uma conta, assim, rápido, sei que tem hoje todo criador acha que seu cavalo vai ser garanhão. Mas para um cavalo ser garanhão, o filho tem que dar uma resposta. Então, na minha opinião, o cavalo para ele ser garanhão é com média de 15 anos. Né? E aí você vê 15 anos de investimento para que você possa... Isso é uma opinião minha, né? Eu respeito pessoas que acham que futuros garanhões vão ser quem ganha um ponto do futuro, quem não ganha, assim. Na minha opinião, isso é uma opinião particular, eu acho que você mede aí de 12 a 15 anos para um cavalo ele se tornar realmente um garanhão comprovado. Então você faz a conta aí, quanto é que não é. É muito investimento. Esses dias viralizou nas redes sociais um vídeo de um vaqueiro profissional, ele falando que a melhor equipe de vaquejada de todos os tempos eram cavalos castrados. Sim. E que ele tem uma facilidade muito grande de trabalhar com cavalo castrado, e falando da dificuldade de se levar um animal inteiro para as vaquejadas, e que os proprietários não querem mais castrar, pensando em acertar em um garanhão. Só que eu tô com o Alan, o cavalo garanhão ele precisa ter comprovação. Um cavalo jovem, ele não pode ser a referência de um plantel só por conta da carga genética, né? Então um garanhão não fica barato. Não, e eu já falei que, para mim, para ele se tornar... Eu só falo que é garanhão mesmo se o filho... mais ou menos 10 filhos dele pontuar. Aí você tem padrão genético da raça, evolução genética da raça. Aí eu digo, não, aí é garanhão. Agora me prove um cavalo. Existem cavalos que tem inteiros e existem cavalos garanhões. Aí é totalmente diferente uma coisa da outra, é extremos. A gente precisa entender isso. E a turma não consegue ainda. A gente tem essa barreira de dificuldade de até entender isso aí. Né? Que quando a gente é da medicina veterinária, a gente sabe. A gente sabe, estudou genética da universidade, a gente sabe o que é isso. Né? E esse entrar pela porta da frente, muitas das vezes a turma erra. Porque a turma quer entrar no esporte sem saber o que é o esporte, já querendo comprar um padrão genético altíssimo e esquece do professor para ensinar a correr, o cavalo professor. Sim. Que aí é onde eu falo, quer entrar no esporte, saiba primeiro o que é o esporte.
Tá. E uma coisa que eu converso muito, né, com os produtores é que não só do esporte, mas entender de sanidade. Eu acho que aí daria outro podcast, né? Mas é incrível a quantidade de cavalos que a gente vê morrendo por não entender. Falta de prevenção, né? A importância de Prevenção, prevenir. alimentação, manejo. Então, às vezes não é só investir, existe uma estrutura muito forte por baixo. A gente sabe cada vez mais mão de obra qualificada. Tá difícil e cavalo não é boi, né? Cavalo, Exato. todo mundo sabe. Eu digo, sempre Mal digo, sensível, cavalo né? é igual uma vela. Ele Dá apaga um rápido. vento, ele apaga rápido. E até puxando um gancho rapidinho sobre essa questão da capacitação, de realmente a gente estar lidando com uma espécie que ela tem muitas particularidades. E a gente vê iniciativas fortalecendo aqui no estado, né? A gente tem agora a Festa do Cavalo, que acontece geralmente no início do ano, que eu acho que veio para fortalecer esse ramo, que é muito importante. E o Senar sempre traz, né, cursos de capacitação, principalmente no forrageamento, no casqueamento. A gente sabe a importância dele, como é delicado, né, trabalhar isso no cavalo. E eu acho que isso é algo que precisa se fortalecer, né? Realmente levar mais capacitação para o meio da equinocultura, visto que realmente o cavalo é muito delicado, ele necessita de maiores cuidados. Tem muito, o nosso estado ainda é muito carente desse tipo de coisa. O ano passado eu fiz um curso junto com alguns médicos veterinários de primeiros socorros e manejo em aras. A gente foi uma parte aqui no parque de exposição e a última parte foi num aras de um amigo nosso aqui pertinho, né? Mas a aderência foi pouca pela quantidade de aras que tem. Como o Alan falou que é uma vela, eu digo que sistema digestório de cavalo não aguenta desaforo. E que se você não souber alimentar, não vai surtir de nada. A saúde do cavalo é no estômago. Exatamente. Você consegue a imunidade do cavalo se você tiver um estômago saudável, uma mastigação saudável, um dente saudável. E o que falta isso faz. E muitas das vezes a turma peca na sanidade, a turma peca na dentição do cavalo, na alimentação do cavalo, acha que pode dar qualquer coisa, acha que um cavalo que está competindo todo final de semana tem que comer qualquer ração, tem que tomar qualquer coisa, e não é assim. Tem esse lado ainda do cavalo que a gente precisa corrigir muito, muito, numa cultura totalmente errônea que vem de muito tempo. E a gente precisa, o cavalo evoluiu, ele evoluiu bastante. E o seu sistema digestório ficou melindroso, mais do que já era, né? Então a gente precisa entender isso. Cada curso que se traz é uma riqueza para o nosso estado. Perfeito. A evolução também não é só dos tratadores. Eu acho que os colegas veterinários também, né? Quem vai trabalhar com cavalo, O ramo, né? eu sempre digo, é muito difícil entrar, Isso. mas é mais fácil sair, né? Então, assim, eu convivi aí 4 anos no hospital e a gente vê a evolução da moçada que está no campo trabalhando com cavalo, né? Mandar um cavalo mais rápido, cólica e tal. Então, assim, não só até vocês estão fazendo parte do Senar aí, que formam pessoas, né? Eu acho que vocês fazem um trabalho muito bacana, tem que dar continuidade, né? Tentar trazer para o cavalo, não só a parte de sanidade, casqueamento, mas assim, manejo, de entender de aras, né? Sim. Lançar esses cursos, formar pessoas que cuidem de cavalo, né? Doma racional. Doma né? racional. Exatamente. Alan, agora o que eu vejo é que os parceiros comerciais têm atuado muito na educação também, sabe? Não só nós do Sistema Nacional de Aprendizagem Rural estamos levando essa conscientização. A turma da nutrição, os laboratórios têm agido com muita parceria, os cursos de doma que traz o tratador para perto, que traz essa vivência do manejo do equino. Eu acho que o setor agropecuário, a tendência do agronegócio no nosso país, ele está mais organizado em todos os ramos, todas as cadeias. Eu acho que na equinocultura não seria diferente, né? E na vaquejada, a gente, hoje em dia é muito presente a gente chegar e tá a presença do comércio. A gente vê as propagandas, a gente vê tudo. Antigamente não tinha isso. E isso traz educação também, sabe? Responde à educação.
Eu não sei qual que é a sua convivência com a vaquejada, né? Você veio de fora, É muito pouco. mas assim, quem vem do hipismo, como ela, e cai dentro de uma vaquejada, É pesado. ela sente. Ela sente Sim. demais. Vê que são esportes totalmente diferentes, É. pessoas, conscientização, né? Eu tenho uma grande amiga lá em Pernambuco, veterinária também, trabalha no jockey lá e assim, é totalmente diferente. É Eu acho que outro mundo. cada esporte equestre tem as suas particularidades, né? O hipismo, eu convivo ali do lado da sua Sim. hípica, né? É um negócio mais Técnico. Requintado. requintado, né? Eu digo muito do seguinte, é muito sucinto o negócio lá, né? Então é diferente da turma da vaquejada. Lá no hipismo, a turminha limpinha, um negócio mais com Mas calma. assim, a vaquejada vem mudando Não, mas a vaquejada ela muda todo dia. Ela muda todo dia. E a gente vê essa mudança, né? A gente já evoluiu muito. Muito. A vaquejada, ela, caramba, do tempo que era do meu avô, do meu pai, pra hoje o que é. A vaquejada é quase um hipismo hoje. É que vocês falaram, né? Vaquejada é cultura, né? Cultura, E mudar é um a cultura nas patrimônio. pessoas aí é de 5 a 10 anos. Então, se a gente faz uma conta, como o Jacaré falou, faz aí como era a vaquejada há 10 anos atrás e vê hoje, né? Claro que eu sempre falo assim, a vaquejada ela precisa chegar próximo ao hipismo. Isso. Eu também acho. Eu Eu acho acho que que é o assim, caminho. conhecendo pouco, né? Eu acho muito importante a técnica, porque a técnica, quando tá bem envolvida ali, eu acho que ela pega o bem-estar, envolve mais, fica mais organizado. Uma visão minha, né, de Sim. fora. Mas assim, eu também não sou muito da vaquejada, então eu não entendo muito. Mas a gente sabe que tem pessoas que não concordam, né? Que às vezes é meio contra o esporte. Eu tenho até vontade de um dia ter a experiência, nunca tive essa oportunidade. Mas eu vejo como Mãe. 2 vaqueiros aqui tem que convidar, rapaz. Eu não convido porque não tem cavalo nem tem. Não, mas se quiser ir, Conhecer, vale a pena. Uma vaquejada chancelada, porque existe a Associação de Vaqueiros, que ela é a que faz a chancela do esporte, onde tem lá os médicos veterinários de plantão, Sim. tem um protetor de cauda, tem um fiscal de bem-estar no final da pista. O cavalo não pode sangrar senão é SAT. E aí sai da pista desclassificado. O vaqueiro não pode bater no cavalo mais. Tudo isso mudou, tudo isso evoluiu muito. bacana. Existe o fiscal de prova nos caminhões. Eu já vi desclassificação de cavalo de vaquejada, porque um vaqueiro bateu num cavalo no caminhão há muito tempo atrás, ele foi desclassificado sem estar dentro da pista competindo. Então as coisas evoluíram muito. Então é um negócio muito. E tem estudos que comprovam, né? Assim, a gente vê aí vários. Acho que quando a vaquejada sofreu aquele baque lá, né? Eu lembro, Mais artigos publicados que comprovam que o boi estressa mais um boi você vacinando ele num brete do que na vaquejada, né? Isso. Existem estudos aí com protetor de cauda, com raio-x, onde eu acho que aquilo ali foi o que conseguiu manter a vaquejada. Eu acho que o investimento daquele empresário é uma coisa fantástica. Cada vez mais está saindo mais estudos. Eles não pararam. A gente Que tá bom, conseguindo que parar, evoluindo mais. Isso é ótimo. Pessoal, eu acho que 4 apaixonados por cavalo aqui, se pudesse, a gente ficava até de noite, né, conversando. Mas a gente está chegando nos momentos finais, então eu queria passar a palavra rapidinho para cada um, para fazer um encerramento, uma despedida. Pode começar, Maurício. Então, eu queria agradecer ao pessoal do Senac pelo convite. É um prazer aqui. 2 caras que têm um know-how gigante de cavalo. E a palavra que eu tenho aqui, quem quer entrar no ramo, ou médico veterinário, ou ser zootecnista, ou quer criar, seja louco, apaixonado por cavalo. O cavalo, ele mudou o meu pensamento do dia a dia. O cavalo, ele me tornou uma pessoa melhor. Ele me fez ver o mundo com outros olhos. Eu consigo ver o mundo com outros olhos por causa do cavalo, por causa da compaixão que o cavalo tem pelo ser humano. Então a gente aprende cada dia com o cavalo. Então quer entrar no ramo do cavalo, seja um louco apaixonado por cavalo. Muito obrigado a vocês pelo espaço. Eu queria agradecer pelo convite. Para mim é sempre uma honra, né, estar presente nessas rodas de conversa de amigos. Aí a gente já se conhece há um bom tempo, Diógenes, eu falo Jacaré. Não pode vai conhecer não, Maurício, né? Sempre estar perto de vocês para mim é sempre uma honra. Estamos nos conhecendo agora, mas desde já, mais uma vez, eu agradeço. A gente faz parte do grupo Rancho Alegre. Estamos à disposição dos criadores, dos colegas veterinários, para que a gente possa ajudar vocês cada vez mais, tá? Então, mais uma vez, obrigado. Yasmin, quero agradecer o espaço, tá? Falar de cavalo sempre é bom.
Queria que tivesse mais tempo para a gente conversar mais de cavalo, contar história. Os alpendres de tantas casas, o assunto é cavalo. A cultura que vive e revive e fortalece a cada dia da vaquejada com o cavalo. Eu sou um defensor da vaquejada, eu sou um amante do cavalo e sempre é bom falar de cavalos. E como o Jacaré falou, quem entrar no esporte, quem for criador de cavalos, que entre com amor. Se for visando apenas o lucro, pode ficar de fora. Vai investir seu dinheiro em outro canto. Agora, se você amar o cavalo, aí você, de fato, está convidado a ser mais um apaixonado. Pessoal, nós que agradecemos, né, a presença de vocês. É muito bom ter essa troca de conhecimentos, conhecer um pouquinho mais da equinocultura no nosso estado, saber que está aí com boas perspectivas, né, de crescimento para os próximos anos. Eu acredito que isso é muito importante, vai fortalecer muito o agronegócio, o setor agropecuário do Rio Grande do Norte. E realmente agradecer mesmo. Eu acho que a gente tem que estar mais unido e fortalecido, né? Todas as pessoas envolvidas na cadeia. Eu acho que isso é o que fortalece, o que vai realmente estimular para que cresça mais nos próximos anos. Então, realmente agradecer. E chegamos ao fim de mais um podcast com o tema da equinocultura no Rio Grande do Norte. Fiquem ligados que vai ter muito mais podcasts com assuntos atuais do agronegócio. Então, encerramos hoje por aqui. Muito obrigada. Espírito motivacional para o ser humano, né? A gente sabe que o ser humano ele precisa de princípios básicos, né? Lazer, cuidar da saúde. Tem gente que gosta de botar um tênis, sair correndo. Isso. Ali ele está buscando uma motivação, né? Que são cuidado da saúde. Mas quem vive do cavalo, né? Como o próprio Diógenes é um exemplo, é sinal de motivação. Pode ter certeza que existem várias e várias pessoas hoje que trabalham a semana inteira e vai para dentro do Maras, vai para dentro de uma pista de vaquejada, salto, tambor, manga larga. Para quê? Para que ele sinta-se o prazer básico, né? Que é o instinto motivacional, recarregar as energias. E é nessa, mais ou menos nessa ideia como o Diógenes falou. Eu tenho uma lembrança de infância muito boa do cavalo, que é na segunda-feira, quando meu pai estava nas vaquejadas. Na segunda-feira eu acordava e eu não fazia outra coisa. Eu corria para a estante para olhar se tinha um troféu novo. Saber se ele tinha ganhado um prêmio naquela vaquejada. E quando ganhava, Ave Maria, aquilo para mim era uma festa. E eu tenho muito essa lembrança de acordar e correr para ver se tinha um troféu novo na estante. E esse troféu, como é o símbolo do mérito do cara que chegou lá, ele tem um peso muito grande, Alan. Porque desde um potro que o Maurício está trabalhando até chegar um cavalo campeão, só quem cria cavalo sabe. A alegria de ter um filho, como meu pai já teve, de chegar e meu pai ganhou um troféu. E eu queria muito que Deus me desse a oportunidade dos meus filhos ter a experiência que eu tive. Eu tiro muito que o cavalo ele é muito emotivo. Uhum. Dentro do julgamento do quarto de milha esses dias aqui, tem uma história de um cavalo que ele chegou quase a morrer. E a gente tratou desse cavalo, eu peguei esse cavalo para mim, e eu disse o proprietário, eu disse, não, esse cavalo não volta mais para casa. Esse cavalo vai ficar comigo em tal lugar, a gente vai preparar ele e um dia ele volta, mas agora ele não volta mais. E nesse passar do tempo a gente transformou ele em um super cavalo. Ele foi campeão geral da festa do boi na parte de morfologia, e o dono dele chorava aqui na arquibancada porque soube da história toda do cavalo, o quanto a história dele, desse potrinho, uniu a família mais ainda, né? E ele veio aqui, o cavalo, o pai dele morreu nesse ano, e foi um baque para a família, o pai desse cavalo, e esse potro veio e mostrou dentro da pista o que era ser se superar, né? E mostrou para a família dele também. Então tem coisa na história do cavalo, como um troféu, uma coisa que a gente não consegue, eu não consigo explicar o que o cavalo mexe comigo. Uhum. Eu digo muito do seguinte, eu acho que sem o cavalo um pedaço de mim não existia. Eu respiro, ando e falo cavalo, todo santo dia. Ah, não abuso não. Eu não sei, eu digo muito, é um verme que a gente tem, e você
Diógenes, você explicou um negócio muito bem. O estado do Rio Grande do Norte ele é diferente dos outros estados. Porque a gente não tem empresário que pega o dinheiro da empresa dele e investe no cavalo. A turma aqui vive do cavalo. Aqui é um amadorismo, só que um amadorismo que vive o negócio, é sangue, é raiz, tá vibrante. É muito prazeroso pra gente quando a gente vê aqui um cavalo do nosso estado lá fora se destacando, um garanhão, a gente vibra. Por mais que não seja da gente, a gente vibra. A gente se reúne para conquistar aquela vitória que ele foi campeão nacional. E o celeiro de vaqueiros que é o Rio Grande do Norte, né? Gigante. A gente aqui produz vaqueiros para fora. A vaquejada no Rio Grande do Norte corre nas veias. É o que eu falo, a vaquejada ela é um patrimônio cultural, né? Inclusive, eu não sou muito desse ramo, né? Desse esporte equestre, mas eu já ouvi falar muito da evolução, né? Do bem-estar ter entrado no esporte, o esporte está mais organizado. E é muito bacana quando a gente vira realmente referência em outros estados. Isso. Então, assim, é muito bom ouvir de vocês que a equinocultura, ela tá pujante aqui no Rio Grande do Norte. É um mercado que está crescendo, está se fortalecendo, né? Move a economia do agronegócio aqui no nosso estado. E até falar um pouquinho, né? Eu não sou da vaquejada, eu sou do hipismo. E lá também tem a ecoterapia, e a ecoterapia traz muito essa questão do cavalo como um agente terapeuta, né? Então, assim, é muito bacana, tem uma equipe multidisciplinar de psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, equitadores, que fazem esse trabalho porque o movimento do cavalo, ele ativa, ele auxilia no desenvolvimento, e assim, eu brinco até que é um esporte muito democrático, né? Não tem questão de idade, não tem questão de tamanho, é para todo mundo, realmente para mim é uma terapia. Eu também sou uma pessoa que eu gosto de dizer que eu vivo, assim, a questão do cavalo. E para a gente aqui entender um pouquinho mais, há quanto tempo vocês já estão nessa lida com o cavalo, já estão trabalhando? Eu desde que nasci. Meu pai criou o cavalo, assim como a família de hoje. Só que durante a minha vida jovem, teve as intempéries que acontecem em toda a família, né? E eu me afastei um pouco do cavalo, voltei na universidade. Aí desde que eu voltei, eu tenho 20 anos trabalhando com cavalo, afinco mesmo, né? Desde a universidade. Fui muito criticado dentro da universidade, dizendo que eu ia passar fome. Porque a gente é criticado, né, por escolher um animal que a gente ama. Mas eu devo, primeiramente a Deus, mas hoje ao cavalo. Só estou onde eu estou hoje graças ao cavalo. Porque sem eles eu não estaria aqui conversando com vocês, não seria o Maurício que sou. Mas tenho há 20 anos mexendo com cavalo e muito bem vividos. Muito bem vividos. Uma história com cavalo, ela começa de família, né? Sou da Paraíba, de Campina Grande, mas os meus parentes, meus pais e meus avós são do Sumé do interior. E nas férias, né, eu sempre ia para o sítio, ele era vaqueiro lá. E eu sempre tive muito contato com ele, né? Eu ia pro sertão, pro Cariri, passava 30 dias de férias, junto, convivendo com isso. E eu sempre falava assim, um dia eu vou ser veterinário. Um dia eu vou ser veterinário, eu vou cuidar de bicho. E realizei esse sonho. Como o próprio Maurício falou, né? Se eu construir algo na minha vida, eu devo ao cavalo. Porque foi através do cavalo que eu consegui conhecer pessoas, consegui realizar sonhos, né? Tanto sonhos pessoais como profissionais. Fiquei na lida com cavalos aí 4 anos e conheci a indústria em 2018 e estou até hoje. Passei por alguns laboratórios no qual trabalhava com cavalo. E hoje eu vivo do agro em si, mas o cavalo ele ainda corre nas veias, né? Tanto que a gente está na indústria de hoje, também esteve presente com a gente do Grupo Rancho Alegre. Quando fala, a gente é uma empresa, né, que trabalha com nutrição, sanidade e a parte agrícola. Mas quando fala cavalo, o coração acelera, né? Vamos mexer, vamos tentar trazer tecnologia para cá, que é o que a gente tem tentado trabalhar, porque eu vivi na pele. Fui criador, mas um criador básico. Não fui atleta, mas eu vi na pele o que os médicos veterinários passam no campo, né? Então eu peguei a minha experiência do campo, estou trazendo para a área comercial para ajudar os colegas, né? Trazendo tecnologias, equipamentos, medicamentos para facilitar. Então a minha história com o cavalo ele começa assim. E como você falou, Maurício,
Eu também recebi dizendo que eu ia morrer de fome, né? Eu lembro que a primeira vez que eu entrei numa faculdade, eu fui fazer um curso e um cara muito rico que foi comigo falou: "Ah, eu vou comprar ultrassom, vou ganhar muito dinheiro e tu vai ficar aí passando fome", né? E eu falei: "Não, acho que é possível sim". E realizei sonhos, trabalhei com cirurgia, algo que na minha época nem tinha hospital para se formar, mas é a prova viva de que tudo o que aconteceu na minha vida foi do cavalo. Eu entrei na medicina veterinária por conta de duas paixões. Uma o cavalo e a outra a vaca de leite. Algumas pessoas dizem 2 troços sem futuro. Cavalo e vaca de leite. Mas é o que me move. Que vicia. A minha cocaína é cavalo e vaca de leite. Eu sou apaixonado. Pode ter o que tiver, se tiver uma vaca de leite e um cavalo, eu corro para perto da vaca de leite e do cavalo. Durante a graduação, enveredei mais para o lado da vaca. Reprodução de vaca de leite foi com que eu tive mais oportunidade. Hoje estou no Senar, sou técnico de campo da bovinocultura de leite e trabalho particular com reprodução de bovinos. Mas o cavalo não me abandonou e nem eu abandono o cavalo. Sou atleta, corro amador no estado, voltei há pouco tempo, estava em Pernambuco a trabalho, trabalhando no Grupo Rancho Alegre, e agora tive a oportunidade de voltar a competir novamente. E assim, é fantástico. Prazeroso. Você sair de casa desde a preparação até quando você ganha um prêmio ou a volta para casa com a experiência. É muito bom. Só quem vive o cavalo, só quem vive a vaquejada sabe o quanto é bom. O quanto é bom. Isso é tão curioso porque eu também desde pequenininha. É impressionante. É uma paixão assim que vem junto, né? Minha mãe sempre ficou impressionada. Na infância, antes de conhecer, assim, ter mais proximidade com o cavalo, eu vivia na área urbana, né? Quando tinha essas feiras agropecuárias, festa do boi, minha mãe falava que eu não podia ver um pônei, não podia ver um cavalo, que eu queria estar perto. E aí foi quando eu fui morar em Minas Gerais. E aí eu sempre com esse sonho, sempre com essa paixão, ganhei uma égua. E aí lá é muito forte, né? O manga larga machador. Então foi meu primeiro contato assim com uma raça. Eu tive uma égua que ela era campolina com manga larga, marcha picada, a gente fazia muita cavalgada, participava de concursos de marcha. E ali em Minas é muito forte, né? Ali O berço da equinocultura, assim, é onde tem maior exatamente, é muito forte. É tradição, é cultura também, como aqui. O mineiro ali é pesado. Mas a feira hoje... A maior feira de cavalo é lá. Manga larga machador é lá. Eu só não sei se talvez seja o maior rebanho, né, de equinos, talvez, eu não sei se é Mato Grosso do Sul. Não, o Triângulo Mineiro ali é um dos maiores rebanhos do Brasil de equinocultura, juntando todas as raças, é lá, hoje é lá. E aí foi meu primeiro contato, mas eu também sempre tive essa paixão pelo hipismo, né, hoje eu sou atleta de hipismo, mas, enfim, desde pequenininha eu tenho essa paixão e eu levei isso para a graduação, né? Quando eu entrei na medicina veterinária, eu falei, não, eu quero medicina equina. Foi desafiador, tive algumas oportunidades, foquei bastante na área. E, assim, é encantador, é apaixonante. Eu entendo muito bem quando vocês trazem isso, que, enfim, tá no sangue, né, da gente. E aí eu queria entender de vocês que estão mais aqui no ramo, no negócio da equinocultura, quais são as tendências para os próximos anos, como é que esse mercado, quais são as perspectivas aí para essa cadeia? O cavalo, de uns tempos para cá, ele deu passos largos no seu crescimento em termos de tudo, visibilidade, principalmente na vaquejada. Visibilidade, comércio, valores. O negócio está cada vez genética, mais né? Genética, evolução genética. Então, a tendência é que os próximos, no meu ponto de vista, que estou dentro do Alan, não sei se vai concordar comigo, mas a tendência é que cada vez mais a gente tenha uma evolução maior do nosso rebanho. Cada vez mais a genética está sendo mais apurada, tem tecnologias agora que estão trazendo cavalos que morreram no passado, e a gente está trazendo à tona o cavalo novamente, e está cruzando com éguas que estão competindo com alto nível e vaqueiros que estão mais exigentes. Então, cada vez mais está obrigando a medicina veterinária, a zootecnia, a ter mais tecnologia em cima do negócio. E cada vez mais investidores. Investidores, não estou dizendo só de alto padrão, mas estou dizendo investidores influentes. Sim. E isso é o que foi bom para a vaquejada. Assim, tem um lado bom e tem um lado ruim.
Mas no meu ponto de vista, esses influencers, cantores, essa turma que veio para dentro da vaquejada, o Wesley Safadão, o Xande Avião agora, por último, já tem o Tarcísio que cria, que é o SS Ranch. Então, essa turma que já vem entrando aí, vem trazendo um rebanho de cavalos que vem trazendo de fora, e isso vem enriquecendo muito o cavalo nordestino. Uma visibilidade muito forte, né? Os caras, eles são muito influentes na área, e você vê outros artistas que não são do Nordeste chegando, né? Isso, a Simone Mendes tá vindo, lutadores, jogador de futebol. Eu atendo aqui uma égua de Rodrigo Minotauro, que tá aqui no nosso estado. Então a turma tá começando a abrir o olho para vaquejada, tá tendo outros olhos. E como você falou no começo da conversa, o bem-estar tá bem envolvido e é muito bem envolvido na responsabilidade desse crescimento da vaquejada. Yasmin, eu acompanhei uma evolução na criação de cavalos gigante. Meu pai, Maurício, conhece meu pai não, mas conhece o estilo do criador. Ele é aquele tipo de criador que criava aquele cavalo comum. O cavalo que corria vaquejada e que... Era usado na lida. Não, usado na lida também, mas que batia 100 e ganhava um prêmiozinho. E aí o que é que aconteceu? E meu pai sempre teve uma veia de comércio. Ele sempre estava vendendo um cavalo. Aí o que foi que aconteceu? Parou. Ele não conseguiu mais vender aquele cavalo comum porque ele ficou fora do mercado. O mercado hoje está exigente. A turma quer cavalo com linhagem. E essa turma que está chegando agora para o cavalo, eles estão chegando com a visão de empreendedores mesmo. Eles sabem onde que ele quer chegar. O cara sabe que ele vai pegar tal genética, vai cruzar com tal genética. No plantel dele vai ter tal égua, que o cruzamento dela com tal cavalo. Então é todo um planejamento feito. E esse amadorismo do meu pai, a tendência é se acabar. Então, e no Rio Grande do Norte, como é muito difundida a vaquejada, o crescimento do comércio do cavalo aqui nos próximos 10 anos, ninguém vai saber, vai não mensurar. Vai ser um negócio gigantesco. O Rio Grande do Norte vai bombar. Um exemplo. Tem caras da minha cidade que eu nunca imaginei na vida um cara daquele entrar na vaquejada. Um cara que era totalmente fora do comércio, do agro, fora do agro. E hoje ele é um empresário da vaquejada. E tá vindo muita gente de fora. Por exemplo, você falou Minas. Eu atendo um cliente que tem de Minas Gerais, que cria vaca de leite e botou o aras dele aqui no nosso estado, porque disse aqui é o berço do comércio dos próximos anos da vaquejada. O Rio Grande do Norte hoje é os olhos, a galinha dos ovos de ouro nos próximos anos da vaquejada, porque os outros estados já estão mais saturados. E aqui tem muita égua boa chegando. E pegando uma brecha do seu pai, você é um criador comum, mas ele tem uma grande parcela o garanhão que foi do seu pai na criação dos cavalos do nosso estado. Eu sou fã do cavalo do seu pai. Inclusive eu tive um exemplar do cavalo do seu pai. Então assim, boa parte que a gente está evolucionando vem da base dos cavalos do seu pai, vem da base do cavalo de João de Souza. E com isso a gente trazendo genética de fora e juntando com a nossa genética, você pode ter certeza. O estado hoje do Rio Grande do Norte é um berço de cavalo de vaquejada e também de vaqueiros. Os próximos anos vão ser uns anos muito pesados e fortes para o Rio Grande do Norte. A gente vê uma tendência de mercado, né? A gente sabe que o cavalo hoje fatura mais de 1 bilhão, envolve aí mais de 600 mil empregos, diretos e indiretos. Então você vê que é uma potência, né? Acho que o Brasil é o terceiro maior rebanho do mundo, acho que só perto para a China e os Estados Unidos, se eu não me engano. Né? Mas quanto o Nordeste, eu também acredito, eu acho que o Rio Grande do Norte ele vai ter uma grande participação aí nesses próximos anos, mas eu acho que o Nordeste em si, você vê semana passada, né? Acho que Aras Monte Sião, isso. Em meio expediente, um pré-leilão, 25 milhões. Você vê que eles estão enxergando o Nordeste como um polo de investimentos. Então, eu também não sei mensurar o crescimento do cavalo no Nordeste. Porque esses grandes empresários lá de baixo vão trazer esses aras para cá, para mostrar também genética, qualidade, para que a gente possa melhorar cada vez mais a raça do nosso cavalo, né? Como o Diogo falou, meu pai ficou para trás, mas eu acho que nós, veterinários, estamos aqui para isso.
para ajudar esses criadores, né? Cada vez mais as biotecnologias têm nos ajudado muito, como o próprio Maurício falou, resgatando aí cavalos que já morreram, cavalos que têm um grande sangue de quarto de milha, né? Trazendo hoje para as éguas, para as raças que têm chegado aí, para que têm sido campeões de vaquejada. Então é como, pegando o gancho que o Diógenes falou, o investidor e o criador, ele já sabe que é bom, que pode ser bom, que não deu certo, porque a gente vive um mundo da informação, né? A gente sabe que assim, a internet mesmo, hoje, a disseminação da informação é muito rápida. Então, eu acho que a tendência é crescer muito. Não sei dizer mais ou menos em termos de percentual, mas assim, vai se manter. E não vai ter, eu não vejo queda, eu vejo manter no mercado com crescimento. E eu digo mais, só pegando um gancho de Alan aqui, eu convivo com várias pessoas que criam todos os dias. E aqui dentro de Natal tem as baias de aluguel. E todo santo dia, eu digo todo santo dia, existem pessoas novas querendo entrar no ramo do cavalo. E Maurício, o que é fantástico é que esses caras querem entrar no comércio do cavalo, mas eles querem entrar pela porta da frente. Já vindo com tudo. Eles querem entrar usando o que tem de melhor da genética. Como exemplo, o Alan falou, o leilão do Aras Monte Sião. Isso. Alguém novo, com certeza, fez aquisição lá. E ninguém vai mais pro amadorismo, pro convencional, não vai. E o cara que cria cavalo hoje, Yasmin, tem um nutricionista, tem um personal horse, usa os melhores produtos dos laboratórios, a suplementação bem feita. O cara não tá mais para brincadeira. Estão brincando, não. Não. A média, acho que a última vez que eu dei uma lida, eu acho que a média hoje de manter um cavalo é de R$ 1.500 até R$ 5.000. Por aí. Então você faz uma conta aí rápido, quanto não é de investimento no ano, né? Exatamente. Então as pessoas... E quando a gente coloca para o esporte vaquejada, que é a nossa mola, né, do cavalo no Rio Grande do Norte, aí você coloque tratadores, você coloque tudo o que envolve, até chegar na vaquejada, Alan. Sim. Até chegar no que mais importa, né? Porque você cria um cavalo para você ter um reconhecimento dele na pista. Então, para um potro, para uma cobertura se tornar um campeão, o quanto de investimento que não tem. Demora. Exatamente. E quem entra nesse ramo, entra com vontade de ganhar, e entra com vontade de investir, entra acreditando na genética, entra acreditando no cavalo, entra com amor, sabe, Yasmin? Eu tenho acho que das últimas vezes que eu fiz uma conta, assim, rápido, sei que tem hoje todo criador acha que seu cavalo vai ser garanhão. Mas para um cavalo ser garanhão, o filho tem que dar uma resposta. Então, na minha opinião, o cavalo para ele ser garanhão é com média de 15 anos. Né? E aí você vê 15 anos de investimento para que você possa... Isso é uma opinião minha, né? Eu respeito pessoas que acham que futuros garanhões vão ser quem ganha um ponto do futuro, quem não ganha, assim. Na minha opinião, isso é uma opinião particular, eu acho que você mede aí de 12 a 15 anos para um cavalo ele se tornar realmente um garanhão comprovado. Então você faz a conta aí, quanto é que não é? É muito investimento. Esses dias viralizou nas redes sociais um vídeo de um vaqueiro profissional, ele falando que a melhor equipe de vaquejada de todos os tempos eram cavalos castrados. Sim. E que ele tem uma facilidade muito grande de trabalhar com cavalo castrado, e falando da dificuldade de se levar um animal inteiro para as vaquejadas, e que os proprietários não querem mais castrar, pensando em acertar em um garanhão. Só que eu tô com o Alan, o cavalo garanhão ele precisa ter comprovação. Um cavalo jovem, ele não pode ser a referência de um plantel só por conta da carga genética, né? Então um garanhão não fica barato. Não, e eu já falei que, para mim, para ele se tornar... Eu só falo que é garanhão mesmo se o filho... mais ou menos 10 filhos dele pontuar. Aí você tem padrão genético da raça, evolução genética da raça. Aí eu digo, não, aí é garanhão. Agora me prove um cavalo. Existem cavalos que tem inteiros e existem cavalos garanhões. Aí é totalmente diferente uma coisa da outra, é extremos. A gente precisa entender isso. E a turma não consegue ainda. A gente tem essa barreira de dificuldade.
de até entender isso aí, né? Que quando a gente é da medicina veterinária, a gente sabe. A gente sabe, estudou genética, né, da universidade, a gente sabe o que é isso, né? E esse entrar pela porta da frente, muitas das vezes a turma erra. Porque a turma quer entrar no esporte sem saber o que é o esporte, já querendo comprar um padrão genético altíssimo e esquece do professor para ensinar a correr, o cavalo professor. Sim. Que aí é onde eu falo, quer entrar no esporte, saiba primeiro o que é o esporte. E uma coisa que eu converso muito, né, com os produtores é que não só do esporte, mas entender de sanidade. Eu acho que aí daria outro podcast, né? Mas é incrível a quantidade de cavalos que a gente vê morrendo por não entender. Falta de prevenção, né? A importância de Prevenção, prevenir. alimentação, manejo. Então, às vezes não é só investir, existe uma estrutura muito forte por baixo. A gente sabe cada vez mais mão de obra qualificada, tá difícil e cavalo não é boi, né? Cavalo, todo mundo sabe. Eu digo sempre, cavalo é igual uma vela. Ele Dá apaga um rápido. vento, ele apaga rápido. E até puxando um gancho rapidinho sobre essa questão da capacitação, de realmente a gente estar lidando com uma espécie que ela tem muitas particularidades. E a gente vê iniciativas fortalecendo aqui no estado, né? A gente tem agora a Festa do Cavalo, que acontece geralmente no início do ano, que eu acho que veio para fortalecer esse ramo, que é muito importante. E o Senar sempre traz, né, cursos de capacitação, principalmente no forrageamento, no casqueamento. A gente sabe a importância dele, como é delicado, né, trabalhar isso no cavalo. E eu acho que isso é algo que precisa se fortalecer, né? Realmente levar mais capacitação para o meio da equinocultura, visto que realmente o cavalo é muito delicado, ele necessita de maiores cuidados. Tem muito, o nosso estado ainda é muito carente desse tipo de coisa. Ano passado eu fiz um curso junto com alguns médicos veterinários de primeiros socorros e manejo em aras. A gente foi uma parte aqui no parque de exposição e a última parte foi num aras de um amigo nosso aqui pertinho, né? Mas a aderência foi pouca pela quantidade de aras que tem. Como o Alan falou que é uma vela, eu digo que sistema digestório de cavalo não aguenta desaforo. E que se você não souber alimentar, não vai surtir de nada. A saúde do cavalo é no estômago. Exatamente. Você consegue a imunidade do cavalo se você tiver um estômago saudável, uma mastigação saudável, um dente saudável. E o que falta isso faz. E muitas das vezes a turma peca na sanidade, a turma peca na dentição do cavalo, na alimentação do cavalo, acha que pode dar qualquer coisa, acha que um cavalo que está competindo todo final de semana tem que comer qualquer ração, tem que tomar qualquer coisa, e não é assim. Tem esse lado ainda do cavalo que a gente precisa corrigir muito, muito, em uma cultura totalmente errônea que vem de muito tempo. E a gente precisa, o cavalo evoluiu, ele evoluiu bastante. E o seu sistema digestório ficou melindroso, mais do que já era, né? Então a gente precisa entender isso. Cada curso que se traz é uma riqueza para o nosso estado. Perfeito. A evolução também não é só dos tratadores. Eu acho que os colegas veterinários também, né? Quem vai trabalhar com cavalo, o ramo, né? Eu sempre digo, é muito difícil entrar. Isso. Mas é mais fácil sair, né? Então, assim, eu convivi aí 4 anos no hospital e a gente vê a evolução da moçada que está no campo trabalhando com cavalo, né? Mandar um cavalo mais rápido, cólica e tal. Então, assim, não só até vocês estão fazendo parte do Senar aí, que formam pessoas, né? Eu acho que vocês fazem um trabalho muito bacana, tem que dar continuidade, né? Tentar trazer para o cavalo, não só a parte de sanidade, casqueamento, mas assim, manejo, de entender de aras, né? Sim. Lançar esses cursos, formar pessoas que cuidem de cavalo, né? Toma racional. Toma racional. Exatamente. Alan, agora o que eu vejo é que os parceiros comerciais têm atuado muito na educação também, sabe? Não só nós do Sistema Nacional de Aprendizagem Rural estamos levando essa conscientização. A turma da nutrição, os laboratórios têm agido com muita parceria, os cursos de doma que traz o tratador para perto,
que traz essa vivência do manejo do equino. Eu acho que o setor agropecuário, a tendência do agronegócio no nosso país, ele está mais organizado em todos os ramos, todas as cadeias. Eu acho que na equinocultura não seria diferente, né? E na vaquejada, a gente, hoje em dia é muito presente a gente chegar e tá a presença do comércio. A gente vê as propagandas, a gente vê tudo. Antigamente não tinha isso. E isso traz educação também, sabe? Responde em educação. Eu não sei qual que é a sua convivência com a vaquejada, né? Você veio de fora. É, muito pouco. Mas assim, quem vem do hipismo, como ela, e cai dentro de uma vaquejada, É pesado. ela sente. Ela sente Sim. demais. Você vê que são esportes totalmente diferentes, pessoas, conscientização, né? Eu tenho uma grande amiga lá em Pernambuco, veterinária também, trabalha no jockey lá e assim, é totalmente diferente. Eu acho que cada esporte equestre tem as suas particularidades, né? O hipismo, eu convivo ali do lado da sua hípica, né? É um negócio mais Técnico. requintado, né? Eu digo muito do seguinte, é muito sucinto o negócio lá, né? Então é diferente da turma da vaquejada. Lá no hipismo, a turminha limpinha, um negócio mais... Mas assim, a vaquejada vem mudando Não, mas a vaquejada ela muda todo dia. Ela muda todo dia. E a gente vê essa mudança, né? A gente já evoluiu muito. A vaquejada, ela, caramba, do tempo que era do meu avô, do meu pai, pra hoje o que é. A vaquejada é quase um hipismo hoje. É que vocês falaram, né? Vaquejada é cultura, né? Cultura. E mudar a cultura nas pessoas aí é de 5 a 10 anos. Então, se a gente faz uma conta, como o Jacaré falou, faz aí como era a vaquejada 10 anos atrás e vê hoje, né? Claro que eu sempre falo assim, a vaquejada ela precisa chegar próximo ao hipismo. Isso. Eu também acho. Eu acho que é o assim, caminho. conhecendo pouco, né? Eu acho muito importante a técnica, porque a técnica, quando tá bem envolvida ali, eu acho que ela pega o bem-estar, envolve mais, fica mais organizado. Uma visão minha, né, de fora. Mas assim, eu também não sou muito da vaquejada, então eu não entendo muito. Mas a gente sabe que tem pessoas que não concordam, né, que às vezes é meio contra o esporte. Eu tenho até vontade de um dia ter a experiência, nunca tive essa oportunidade. Mas eu vejo como Dois vaqueiros aqui tem que convidar. Eu não convido porque não tem cavalo nem tem. Não, mas se quiser conhecer, vale a pena. Uma vaquejada chancelada, porque existe a Associação de Vaqueiros, que ela é a que faz a chancela do esporte, onde tem lá os médicos veterinários de plantão, tem um protetor de cauda, tem um fiscal de bem-estar no final da pista. O cavalo não pode sangrar senão é SAT. E aí sai da pista desclassificado. O vaqueiro não pode bater no cavalo mais. Tudo isso mudou, tudo isso evoluiu muito. Bacana. Existe o fiscal de prova nos caminhões. Eu já vi desclassificação de cavalo de vaquejada, porque um vaqueiro bateu num cavalo no caminhão há muito tempo atrás, ele foi desclassificado sem estar dentro da pista competindo. Então as coisas evoluíram muito. Então é um negócio muito... E tem estudos que comprovam, né? Assim, a gente vê aí vários... Acho que quando a vaquejada sofreu aquele baque lá, né? Eu lembro, mais artigos publicados que comprovam que o boi estressa mais um boi você vacinando ele num brete do que na vaquejada, né? Isso. Existem estudos aí com protetor de cauda, com raio-x, onde eu acho que aquilo ali foi o que conseguiu manter a vaquejada. Eu acho que o investimento daquele empresário é uma coisa fantástica. Cada vez mais está saindo mais estudos. Eles não pararam. A gente está conseguindo parar, evoluindo mais. Isso é ótimo. Pessoal, eu acho que 4 apaixonados por cavalo aqui, se pudesse a gente ficava até de noite, né, conversando. Mas a gente está chegando nos momentos finais, então eu queria passar a palavra rapidinho para cada um, para fazer um encerramento, uma despedida. Pode começar, Maurício. Então, eu queria agradecer ao pessoal do Senac pelo convite. É um prazer aqui. 2 caras que têm um know-how gigante de cavalo. E a palavra que eu tenho aqui, quem quer entrar no ramo, ou médico veterinário, ou zootecnista, ou quer criar, seja louco, apaixonado por cavalo. O cavalo, ele mudou o meu pensamento do dia a dia. O cavalo, ele me tornou uma pessoa melhor. Ele me fez ver o mundo com outros olhos. Eu consigo ver o mundo com outros olhos por causa do cavalo, por causa da compaixão que o cavalo tem pelo ser humano. Então a gente aprende cada dia com o cavalo. Então quer entrar no ramo do cavalo, seja um louco apaixonado por cavalo. Muito bom, obrigado a vocês pelo espaço. Eu queria agradecer pelo convite, para mim é sempre uma honra, né, estar presente nessas rodas de conversa de amigos.
Aí a gente já se conhece há um bom tempo, Diógenes, eu falo jacaré. Não pode Vai falar. conhecer não, Maurício, né? Sempre estar perto de vocês para mim é sempre uma honra. Estamos nos conhecendo agora, mas desde já, mais uma vez, eu agradeço. A gente faz parte do grupo Rancho Alegre. Estamos à disposição dos criadores, dos colegas veterinários, para que a gente possa ajudar vocês cada vez mais, tá? Então, mais uma vez, obrigado. Yasmin, quero agradecer o espaço, tá? Falar de cavalo sempre é bom. Queria que tivesse mais tempo para a gente conversar mais de cavalo, contar história. Os alpendres de tantas casas, o assunto é cavalo. A cultura que vive e revive e fortalece a cada dia da vaquejada com o cavalo. Eu sou um defensor da vaquejada, eu sou um amante do cavalo e sempre é bom falar de cavalos. E como o Jacaré falou, quem entrar no esporte, quem for criador de cavalos, que entre com amor. Se for visando apenas o lucro, pode ficar de fora. Vai investir seu dinheiro em outro canto. Agora, se você amar o cavalo, aí você, de fato, está convidado a ser mais um apaixonado. Pessoal, nós que agradecemos, né, a presença de vocês. É muito bom ter essa troca de conhecimentos, conhecer um pouquinho mais da equinocultura no nosso estado, saber que está aí com boas perspectivas, né, de crescimento para os próximos anos. Eu acredito que isso é muito importante, vai fortalecer muito o agronegócio, o setor agropecuário do Rio Grande do Norte. E realmente agradecer mesmo. Eu acho que a gente tem que estar mais unido e fortalecido, né? Todas as pessoas envolvidas na cadeia. Eu acho que isso é o que fortalece, o que vai realmente estimular para que cresça mais nos próximos anos. Então, realmente agradecer. E chegamos ao fim de mais um podcast com o tema da equinocultura no Rio Grande do Norte. Fiquem ligados que vai ter muito mais podcasts com assuntos atuais do agronegócio. Então, encerramos hoje por aqui. Muito obrigada.